Opa! Você sabia que mais de 95% das pessoas que assistem ao vídeo não são inscritas no canal? A sua inscrição é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo e divulgar ainda mais nosso trabalho. Por favor, inscreva-se e nos ajude a divulgar esses relatos incríveis. Isso, então, indo da água para o vinho, você estava no Farol vendendo revistas, balas, pães, suco de tomate, né? E de repente você tá aqui. Continua essa história curiosa. E aí, então pensa o seguinte, então como eu tava lá, logo que eu fiz 18 anos, eu queria fazer, até porque eu vivia naquela época de que tinha que fazer faculdade, né? Minha avó falava, não, vai pegar o diploma, vai botar embaixo do braço, porque é que tem que fazer. Então eu achava que eu tinha que fazer. Então eu tava atrás de uma faculdade, só que eu não tinha dinheiro para pagar pela faculdade. Então dos 18 até os 21, eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer. E nesse meio tempo, eu me dedicava a cuidar dos meus irmãos, eu sou a mais velha de 5 ou 6 por aí. E eu cuidava deles, cuidava da casa, seguia cuidando da igreja e tudo mais. Então fiquei, e nessa época eu dava aula de inglês, porque já tinha feito, a minha avó sempre fez questão de que eu estudasse e sempre garantiu isso, a minha avó do lado do meu pai. E então eu dava aula de inglês e aí fazia faxina, fazia unha, eu ia me virando para ter meu dinheiro. E aí em um certo momento, apareceu um negócio do tipo, olha, dá para fazer uma faculdade, só que daí eu precisava fazer uma faculdade barata. Então, não daria para eu fazer... Eu não ia poder entrar em cursinho, porque, poxa, eu já estava com 21, e aí eu ainda ia fazer... Não dava. E aí eu pensei, vou ver o que eu gosto. E eu sempre fui fascinada por esportiva. Sempre gostei, eu sempre assisti as Olimpíadas de Inverno, o curling e tudo mais. Então, eu falei, cara, eu queria fazer alguma coisa nessa área. Então, eu fiquei entre educação física e nutrição. Acontece que na minha cabeça, mesmo sem saber tudo que eu sei hoje, eu pensava, cara, a educação física tem um teto de salário. Sim, por causa das horas, Por causa da frequência do meu cliente. Ele vai, mesmo que ele faça uma vez na semana, ele vai fazer toda semana. Então, se eu cobrar R$200 a hora é uma coisa, mas se eu falar pra ele, eu cobro 2.000, ele vai falar, cara... Pausa aqui. Pode falar. A maioria das pessoas nunca vão enriquecer, porque, de fato, elas dificilmente vão entender que existe uma barreira de horas que impede elas de ganharem mais, não é? Então, não é fácil a sua cabeça, de repente, pensar diferente, porque a gente é criado, né, numa linha que, pô, a gente vai trabalhar, vai se formar, etc. Em que momento a sua cabeça foi... Pá, meu aconteceu padrasto sempre pensou assim. Porque eu lembro que era assim, tinha então a reunião de pastores toda semana dos pastores da região. O meu padrasto era o único que estava sempre preocupado em crescer a igreja. Porque, como você falou, eles realmente funcionam, e isso não é pejorativo de forma alguma, mas eles realmente funcionam bonitinhos, como se fosse uma igreja. Então você tem, como se fosse uma empresa, desculpa. Então você tem que prestar contas. Escalar, né? Sim, precisa crescer. E então o meu padrasto sempre investiu nisso, em crescer. Então eu lembro que assim, as limitações da gente, elas se davam pela quantidade de dinheiro, não pela preocupação em gastar pouco. Então assim, se nós só temos R$15 para almoçar, e isso dá um joelho de porco e um suco, e é isso que nós... Nunca com R$15 ele falava, como que a gente gastaria 8? Então ele falava, não, a gente come isso aqui, a gente come bem e vamos atrás de fazer mais. Então conforme o dinheiro, ele era assim, conforme o dinheiro ia entrando, não da igreja, mas o dele, ele nunca pegava esse dinheiro e gastava com a gente. Ele comprava uma impressora melhor para imprimir melhor os negócios da igreja, porque a igreja crescendo, veio dele isso. Então, sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Que ele fica preso com aquelas máquinas todas? Eu vi isso acontecer ali, porque um dia o padrasto descobriu um travesseiro desse tamanho assim, e era um travesseiro que vibrava. Você ligava na tomada, ele vibrava. E aí, aquela coisa assim, nossa, isso aqui é bom pra tudo, porque isso aqui, se você põe ali circulação, se você põe aqui rejuvenescimento, se você põe não sei o quê, se você... E aí, meu padrasto olhou aquilo e falou, isso aqui é genial, hein? E aí, abriu aquilo e falou, cara, nós vamos fazer isso aqui. E aí, na época, eu lembro que ele foi na minha tia e falou, pediu um cheque de R$2.000 emprestado. R$2.000 hoje era tipo 15, sabe? Era muita coisa. E aí ele pegou esse cheque e comprou tudo para fazer esses travesseiros. E eu lembro que ele falou assim, olha, se a gente vender a gente cobre e aí o resto é lucro. Quantos você vendeu? Então já foi dentro de casa. Porque ele não vendeu nenhum, mas ele tinha esse pensamento. Então esse pensamento sempre veio dele. Na hora de entender se eu queria nutrição ou educação física, eu pensei isso. Em qual dos dois tem um teto mais baixo? Porque a minha ideia na nutrição é assim, cara, eu vou dar alta pro meu paciente em algum momento. Então, e desde que eu comecei a atender, sempre o jeito do paciente chegar e ter as informações eram essas. Olha, a consulta dela custa tanto e o tratamento dura, em média, 2 a 8. Então, a pessoa já pensa assim, tá, custa tanto, mas então há um limite não é um limite, há uma delimitação de quanto pode custar. Não é uma coisa ad eterno. Sabe, vai ter que vir aqui sempre, cada vez que aumentar e tal. Então eu escolhi nutrição por isso. Era barato, não tinha um teto tão grande, eu podia fazer, é uma faculdade relativamente bastante fácil. E fui lá, fiz. E aí durante a faculdade continuei trabalhando.
Pode falar. Deixa eu fazer um pause aqui. Então, olha que interessante. Então, o pensamento que a Lara teve não veio dela. Foi implantado, foi passado, né? De uma geração para outra, de pessoas que estavam ao redor dela e as pessoas mais próximas, no caso. E aí eu olho, por exemplo, um pouco para você, cara, pro Lucão também. Quando vocês vieram, há quanto tempo vocês estão aqui no Primo? Tô há 5 anos e pouco. Por aí, quase 5 anos, Não, porque eu lembro, o Kaique especialmente, esse daqui, Lara, ele era um CL-treta. Meu, um CL-treta. Nossa, queria ir embora mais cedo, era 1 hora de almoço. Não, era 1 hora cravada, assim. Chegava. Queria ir pra praia às 4 da tarde. Sabe aquele que vai no almoço lá, pega o hoje eu vou, crachazinho da empresa, que na época tinha crachazinho e deixava na mesa guardando lugar? Era ele. Só que eu acho que de tanto a gente conviver, a cabeça dele já não é mais essa. Não é? Então essa cabeça mudou pelo fato de estar convivendo com outras cabeças. O Thiago me convenceu a fazer isso da impressora. Eu gastava o meu próprio dinheiro para melhorar algum processo dentro da nossa empresa para fazer. Agora, você estava falando da Procura da Felicidade? Deixa eu contar uma pequena história sobre isso. Claro. O cara da Procura da Felicidade, ele é o Chris Gardner, né? Aquele negão e tal. Eu tive a honra de conhecer o Chris Gardner. Puxa, que demais. Foi muito legal. Essa é uma história que eu acho que eu nunca contei no podcast aqui. Eu queria contar. Que é o seguinte. Hoje é relativamente mais simples o meu nome chegar antes de mim, né? Só que naquela época não era. Então ninguém sabia quem era o Thiago, quem era o Primo Rico. Foi o quê? Há 6, 7 anos atrás aí. Por aí, cara. E a gente não devia ter 200 mil seguidores, eu não sei. Né? E aí, o Chris Gardner tá vindo pro Brasil, né? E eu era louco para conhecer o Chris Gardner, porque eu atingi minha liberdade financeira, Lara, como um assessor de investimentos, não como alguém na internet. E o que o Chris Gardner fazia era justamente isso. Ele era um assessor de investimentos. E eu assisti esse filme várias vezes na minha vida, já chorei vendo esse filme. E eu falei, eu quero conhecer esse cara vindo pro Brasil. E aí, de tanto tentar, eu consegui ser uma das pessoas que iam entrevistar o Chris Gardner aqui no Brasil, no meu pequeno canal na época. Era a Globo, era a Forbes e um banco de investimentos. Eu falei, cara, tô eu lá. E aí, a minha entrevista com ele era coisa de, tipo, 11 horas da manhã. Só que eu cheguei muito cedo, porque eu queria garantir que, cara, isso aqui era coisa da minha vida. Aí eu cheguei coisa de, sei lá, 6, 7 da manhã. Aí a gente botou 2 poltronas, assim, já deixou as câmeras ligadas praticamente, testou o ângulo, só tinha chegado a gente. Os outros players, que acho que deviam estar acostumados com isso, né? Eles não tinham chegado ainda. E aí, quando devia ser lá para 7 da manhã, 8 da manhã, alguma coisa assim, adivinha, passou o Chris Gardner muito antes da hora. E eu olhei e falei, meu Deus, o Chris Gardner lá e tal. Aí ele olhou e ele tava com uma assistente. Aí ele falou assim, o que é aquele garoto lá? Aí a assistente dele falou assim, não, depois a gente vai gravar com ele. Mas primeiro vamos gravar com os outros, deixa ele por último. Aí o Chris Gardner olhou e falou, não, a gente vai gravar com ele. E ele é um negão gigante assim. Aí eu fiquei olhando e falei, cara, será que ele vem? Aí ele veio andando, parece que a cada passo que ele dava, o chão tremia. Imagina. Ele é grande mesmo, né? grande. É grande, cara. Quando ele abre o maxilar, é um negócio gigante. Meu, ele chegou, Uma cara. voz grave, né? Voz grave. Maior que eu, assim, muito maior que eu. Aí ele botou a mão no meu ombro. Pô. Aí ele falou assim... como é? Ele falou assim... eu vou gravar com você porque você tá pronto. Nice. E os profissionais estão sempre prontos. Pá, senta, moleque. Pum, sentamos, a gente gravou uma entrevista. Fantástico. Eu falei, meu Deus e tal. E eu lembro que ele tinha 2 relógios. Ele tinha relógio num braço, relógio no outro. Eu falei, por que você tem 2 relógios? Aí ele falou assim, porque eu não tenho tempo pra perder. Olha só. Meu Deus do céu. Meu, ele era animal. Então, só quis dar esse parênteses aqui da história. E aí você entrou na universidade. E aí, antes de continuar, esse que você falou é uma frase que a vida inteira eu falei que eu realmente contei com sorte. Muita sorte. A questão é que toda vez que ela chegou, eu tava pronta. Toda vez. Eu também sou. As pessoas reclamam que não tem sorte, mas na maioria das vezes elas não aproveitam as pequenas coisas que aparecem, Sim. né? Pode ser, É porque, assim, a sorte às vezes tô com você aqui. Às vezes poxa, eu de alguma forma mostrar alguma coisa pra você que te incentiva a fazer um negócio junto e falar, putz, que sorte que a gente gerou aquele dia. Exatamente. São pequenas coisas. Exatamente. Né? A gente tem várias, são tantas bilhões de possibilidades assim. É o que você falou, se a gente estiver pronto. A coisa acontece. Aí entrei na universidade, então comecei e continuei trabalhando o tempo. Então eu trabalhava numa companhia de teatro da 1 às 3 da tarde, estudava de manhã. Peraí, teatro? Como Pois assim? é. Você fazia teatro? Eu fiz tudo. Eu precisava de dinheiro. O pobre, ele faz o que precisa. Eu fazia... A cabeça é tipo assim, eu não vou ser um fudido. Não, Então, era isso. o Não, que vir, não me eu vou botar no importa. peito e Qualquer embora. coisa. Então, eu fazia uma fadinha
E eu era mais curtinha, então fazia uma fadinha, ficar num balanço que eu viajava pra fazer, era uma coisa. E aí, numa cama elástica e tal, eu lembro que eu ganhava R$300 por apresentação, sendo que a gente tinha que ir, ficar o final de semana e voltar. R$300 era muita grana. Eu pensava, caramba, é agora. Cartão da Renner aqui na mão pra poder pagar a parcela. E aí, então, eu da 1 às 3 estava lá, das 3 às 10 da noite eu trabalhava numa academia e de manhã estudava. Aos finais de semana, quer dizer, durante a semana também dava 2 vezes aula de inglês, para quem eu conseguia particular. E aos finais de semana eu tinha uma amiga que eu faxinava o apartamento dela, e qualquer coisa que aparecesse eu fazia. Então, se alguém na sala de aula falasse, poxa, não tenho tal resumo, eu falava, quer? Então, quer? Então, sempre tive a cabeça para dinheiro. Sempre. Você ia ganhar uma grana comigo, viu, Lara? Porque, olha, o que eu precisava de resumo dos Eu amiguinhos. imagino. Pô, eu também. Nossa. Pô, se eu tivesse uma Lara na minha sala, cara... Quando é 20 pra passar de ano? Eu ia fazer tudo pra mim. Eu já fechava uma mensalidade logo. Fazia pacote. Isso, é que eu não escalonei. Eu podia ter sido mais Pô, cara, inteligente. modelo de assinatura. Já podia ter colocado uns estagiários pra fazer pra mim também, que daí eu já... Nossa, Cara, mas o que a Lara tá falando que eu me identifico muito, que eu sempre achei fácil arrumar um emprego. Então, isso é uma... Mas, tipo assim, não é o emprego do meu sonho, não é um emprego, tipo, um isso, gerente. trabalhar. É um emprego, é um trabalho. Isso, Tipo, é. por isso eu, tipo, sempre quando eu precisava de dinheiro, eu conseguia, porque eu falei, cara, qualquer coisa, eu sou garçom num buffet, eu Sim. trabalho como monitor. Sim, É, eu fui às vezes umas monitora maluquices também. de festa infantil tanto tempo. Então, O Kaique também. também... Então, tipo, eu Você sempre... fazia cabeção? Cabeção era o Nossa, pior. fazia. Cabeção, o que é o cabeção? Que aquele- É uma fantasia que você tem que ficar no parabéns lá, animando todo mundo. Mas pelo menos não Uma precisa sorrir, né? vez. Você fica assim, ó. E no cabeção tipo tava feliz, assim. Cara, eu lembro de uma vez numa festa, porque a gente fazia muito festa em condomínio de luxo, né? Então, que tinha, eles alugavam, né, tirolesa, cama elástica e tal. E eu nunca vou esquecer de uma festa que, no Bexigão, aquela criançada pra todo lado, aquele negócio todo, você já cansado, ganhando Criança 20. educada, né? Excelente. Quando o Bexigão foi rolar, em vez de balas, a mãe colocou no Bexigão R$2.000 em notas de 2. Que isso? Meu Deus. Eu quero que você tente entender a cena. Nós estamos lá, os monitores ganhando vintão pra estar lá. E vintão não era, o cara não pagava mal, é que era o que se ganhava. É, O cara não era pagava padrão, passagem, né? não pagava nada e era 20. Só que é tipo Então. 8 horas de trabalho. Você tem que Mas chegar aí- antes e não, para depois, É né? o dia. E aí, assim, ó, Perrengue. eu lembro das crianças com aquelas notas, eles, né, contando das crianças com as notas na mão, trocando por lugar na fila. Porque eles não estavam ligados. Sabe assim, deixa eu ir na sua frente, tô aqui, esse aqui, e nota de 2 pra lá, Usando nota de 2 pra cá. figurinha, meu Deus. Como que a mãe bota essa grana? E eu lembro de ver isso, essas situações, e eu nunca olhei essa situação achando um absurdo, que coisa absurda. Por mais que fosse um absurdo, eu lembro que eu olhava e falava assim, como que eu faço pra ser essa mãe? Eu quero ser inconsequente assim. Como que eu faço pra conseguir ser assim? Então, toda vez que eu via alguém com muita grana, toda vez que eu falava, caramba, como que eu posso estar tão ferrado e esse cara ter muito? Eu nunca tive ódio desse cara. Eu sempre pensava, deixa eu conversar com você, só me fala o que tem que fazer. E eu não vou nem questionar. Se você falar pra mim, você tem que fazer isso, e essa facilidade eu sempre tive. Cara, olha só que interessante. Tem um conceito, né, que uma vez foi nesse ano que eu fui pra Los Angeles, Kaique. Foi no ano passado, você lembra? Foi ano passado, você foi pro Ano passado eu fui para Los Angeles e conheci um dos meus grandes ídolos nos investimentos. Ele chama Howard Marks. A gente tem uma plataforma de investimento chamada FinClass, né? E aí um dos professores é o Howard Marks. E no final da aula dele, ele disse assim, ó, eu sou Howard Marks, eu tô há 52 anos no mercado, ganhando do mercado. Eu gerencio 160 bilhões de dólares em patrimônio e essa é a minha FinClass. Eu falei, caraca, foi esse o cara que eu fui conhecer. Uma das grandes lendas. É o cara que, no prefácio dele, né, no livro dele, tem um quote do Warren Buffett falando, ele é o único cara que eu paro para ler as cartas quando ele solta alguma carta. E aí eu falei, Howard, como que faz para bater o mercado? Porque é isso que a gente busca como investidor. Como que eu bato o mercado, que seria a média, né? Ele falou, é só você utilizar o second level thinking. Eu falei, second level thinking? Mas é fácil? Ele falou, não é fácil. Então, o que é o first level thinking? O first level thinking é o pensamento de média. Então, quando você está numa festa dessa, o que as pessoas pensam? Que absurdo. Que absurdo! Meu Deus do céu! E tal. Isso aqui é o primeiro grau de pensamento. É o que a maioria das Eu pessoas têm. pensei que a criançada Não é? hepatite depois, né? Loucura. Mexendo na coxinha, depois com um monte de dinheiro. É o primeiro grau de pensamento. Morreu Esse vários. é o pensamento 1,5. Um e-mail, não é? Já Hepatite, passou do cara. absurdo, mas já tá. Exato. Mas ainda não chegou lá. Tá louco. Esse é o primeiro grau de pensamento. Então, assim, a maioria das pessoas pensam igual, elas vão ter resultados iguais. Agora você foi para um outro grau de pensamento. Você falou assim, ó, olha que coisa. Talvez tenha pensado, que absurdo, ou que legal e tal, mas você pensou, ok, mas o que essa mãe fez para poder chegar até aí? Eu quero ser essa mãe. Porque na minha cabeça é assim, ó, tá, ela foi doida e inconsequente, ok, mas ela
ela pôde ser doida e inconsequente. Tá, se eu conseguir chegar no ponto dela, eu não preciso ser doida e inconsequente. Mas eu posso chegar no ponto em que eu poderia fazer isso. Entende? Então, assim, ela administrou mal o recurso. Ok, se for comigo, eu administro bem. Mas como ela chegou no ponto de ter o recurso? Então, assim, isso daí é um dos maiores insights, eu acho, que as pessoas não captam quando estão assistindo a gente aqui. Porque elas estão olhando pra essa história agora, e eu aposto que elas estão pensando assim, ó. Nossa, que batalhadora. Meu, olha de onde ela veio. Ela vendia. Nossa, que legal, que legal, que legal. Elas estão pensando isso, provavelmente a maioria. Essa é a cabeça de consumidor. A cabeça de produtor é outro tipo de mente. Então, quando eu ia nos grandes eventos e eu via 1.000 pessoas que tinham pago R$2.000 cada uma, e 1.000 pessoas olhando para os conteúdos que estavam sendo passados e falando, nossa, esse conteúdo animal, eu só pensava assim, esse conteúdo animal, mas como essa pessoa botou 1.000 pessoas pagando R$2.000 nesse evento? É a cabeça de produtor. Então, quem está assistindo a gente agora pode escolher assistir com a cabeça de consumidor ou de produtor, ou seja, como que eles fizeram para ter, sei lá, mais de 3.000 pessoas ao vivo agora. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando o canal.